Bom dia, mulheres divinas. Vamos para mais uma manhã de reflexão da palavra do Senhor. A nossa breve reflexão de hoje encontra-se no livro de Jeremias. Jeremias, o capítulo 17, o versículo 9 e o 10, que vai nos falar de quão enganoso é o nosso coração. De quantas vezes nos enganamos, porque não vemos o coração como o Senhor vê, e nos precipitamos com os julgamentos, com o que estamos vendo, mas o Senhor vai dizer na sua palavra que Ele é aquele que consegue ver o que eu e você não vê. A palavra vai dizer que enganoso é o coração mais do que qualquer outra coisa, do que qualquer coisa nessa vida. Mais enganoso é o nosso coração e desesperadamente corrupto. Quem, pois, o conhecerá? Aqui é uma pergunta. Quem o conhecerá? E o 10 vem a resposta. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo os frutos das suas ações. Louvado seja Deus. Aqui a palavra do Senhor nos afirma, nos assegura de que o Senhor é o único que vê e que sonda os nossos corações, é o único que é capaz de fazer isso. E quantas vezes nós nos precipitamos, nos decepcionamos com pessoas, porque nós estamos julgando pelo que estamos vendo, mas o Senhor é aquele que vê o nosso coração. E aí nós vamos nos lembrar de quando o Senhor chama o profeta Samuel para ungir um rei, o rei de Israel, a casa de Jessé. E Samuel vai nos provar que realmente é enganoso o nosso coração quando ele começa a querer ungir esse rei pela aparência, um homem forte, um homem alto, e ele vai querer agora consagrar a rei um homem que não foi aquele que o Senhor escolheu, os irmãos de Davi. Até chegar a Davi, é necessário que o Senhor vá dizer a Samuel: Samuel, você está vendo o exterior, mas eu vejo o coração e não é nenhum desses. E acredito que quando Samuel olha para Davi, Samuel não vai ver as características externas de Davi de um rei. Porém, aquele que escolheu e aquele que ungiu, ele sabe e conhece o coração. Por isso que ele mandou ungir a Davi. Ele conhecia Davi, sabia do seu coração e dos seus pensamentos, embora os olhos de quem estivesse ali para fazer isso não conseguia vê-lo como tal, como rei. Mas a palavra do Senhor também vai nos afirmar, lá em Hebreus 4:12, que o Senhor, a palavra do Senhor, que é o próprio Deus, que é o próprio Verbo encarnado, ela é capaz de penetrar e fazer a separação de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. O Senhor consegue penetrar em nossos pensamentos, em nossos corações e saber quais são as intenções. Essa passagem, ela vai descrever a capacidade da palavra de Deus de justamente ir no nosso íntimo, no mais íntimo de um ser humano, e revelar e julgar as verdadeiras intenções e desejos que estão nos corações. Louvado seja Deus. Então é sobre isso nessa manhã. Nós não precisamos nos preocupar, porque quem nos conhece e sabe o que está em nosso coração, em nossos pensamentos e quais são as nossas intenções é o Senhor. Então muitas vezes vamos nos julgar, assim como Samuel fez. Muitas vezes vão nos condenar, mas nós não precisamos nos preocupar, porque aquele que sonda e que tem a capacidade de penetrar, ele conhece o meu e o seu coração. E Ele nos justifica. Louvado seja Deus. É sobre isso. E é sobre ter paz em seu coração, pois o Senhor conhece
todos os corações. Ele é o único capaz de discernir. Então, tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã.